Olá, queridos e queridas do Centro de Mídia de Educação do Amazonas e da quinta fase da EJA, Educação de Jovens e Adultos. Eu sou o professor Josino Malagueta e convido vocês a fazer uma caminhada conosco aqui pela história. E para começar, vamos aí ver o objeto de conhecimento da nossa aula de número 32. Temos como objeto de conhecimento a Grande Depressão, o fascismo e o nazismo. Detalhamento, a ascensão do fascismo italiano, o nazismo na Alemanha. E agora, vamos lá para a nossa aula? Muito bem, gente. A gente vai então falar de duas ideologias que são importantes aí na Europa, do pós-Primeira Guerra e também da Grande Depressão. Vamos falar então começar falando do fascismo. Uma definição do fascismo. Não existe uma unanimidade quanto à definição do fascismo. Este é um conceito que tem gerado muita polêmica devido à complexidade do tema. Então não dá para você dar uma definição assim do fascismo de imediato. Por quê? Por ser um movimento político, consegue se adaptar a diferentes circunstâncias e apropriar-se de ideias de diferentes ideologias. Então ele vai se adaptando. Então por isso você não pode ter uma definição assim clara. Enquanto movimento político e social, o fascismo possui uma retórica populista que explora assuntos polêmicos como a corrupção endêmica da nação, crises econômicas, assim como o declínio dos valores morais da sociedade. Vamos explicar um pouco isso aí. Vejam lá. Ele vai se apropriar, né, dessas retóricas. O que é retórica? É a maneira de falar, as narrativas, como hoje está muito em voga, né? Populista que explora assuntos polêmicos. Vai tratar muito da questão da corrupção, né? Das crises econômicas, também como a questão dos valores morais. Bate muito nisso aí da questão dos valores. E defende mudanças radicais no status quo da sociedade. Professor, o que é o status quo? É a situação do momento, né? Eles vão sempre propor essa mudança, né? A mudança dizendo que vão trazer melhorias para todos. Porém, quando o fascismo chega ao poder, a coisa muda. Vamos lá então? Vejam lá, ó. Fascismo no poder, uma outra história, né? Então, chegando ao poder, o fascismo se transforma, ou se transformou, no caso lá da Europa, num regime extremamente autoritário, excludente, hierárquico e elitista. Vejam lá que não é aquilo que se pregava, né? O termo fascismo pode ser usado para referir-se a... Vamos ver então como que esse termo ele é utilizado. Vamos ver. O regime surgido na Itália, sob a liderança de Benito Mussolini. Então, quando se fala de fascismo, pensa-se na Itália e em Benito Mussolini, que é o criador, né, dessa ideologia. Muito bem. Continuando. A ideologia nazista, que teve origem na Alemanha de Adolf Hitler. Professor, mas nazismo e fascismo? Sim, o nazismo é um tipo de fascismo, certo? Então, a ideologia, ela é fascista, por isso se fala muito do neonazismo, né? Então, neofascista ou nazifascista, certo? Muito bem, continuando. E há regimes autoritários surgidos entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, que tiveram inspiração na ideologia do fascismo italiano, como o salazarismo em Portugal, o franquismo na Espanha e outros, né, que é o caso do movimento chamado Utashi, na Croácia. Então, são todos regimes autoritários, né, que têm como pano de fundo a ideologia fascista. Tá bom? Vamos continuar? Vejam lá. É um sistema unipartidário ou monopartidário. Professor, o que é isso? É um regime que chega ao poder com um partido só, né? Não tem a pluralidade de partido e não existe democracia.
Sempre o nazismo prega a democracia, só que quando ele chega ao poder, ele implanta, se implanta como um partido autoritário. Então vamos ver então as características do fascismo. Vejam lá. Sistema unipartidário, como nós já falamos, e monopartidário. Apenas o partido fascista participa do jogo político nacional. Não tem outro partido, é um só. Outra característica, culto ao chefe, ao líder. Uma forma de endeusamento, como forma de colocar o líder como a única pessoa capaz de resolver os problemas da nação. Então, eles colocam os problemas da nação são resolvidos não pela população, não pelas discussões democráticas, partidárias, mas pelo líder, que eles endeusam, colocam ele como se fosse um deus aí no pedestal. Outra característica, desprezo pelos valores liberais, onde estão inclusas liberdades individuais e a democracia representativa. Então, prega-se, eles pregam a liberdade. Sempre esse discurso da liberdade é muito forte. Porém, quando ele chega no poder, as coisas mudam. Desprezo pelos valores coletivos, como o socialismo, o comunismo e o anarquismo. Eles vão sempre combater esses valores. Desejo de expansão imperialista, pretensão de dominação dos povos mais fracos. Então, eles vão sempre ter essa visão aí expansionista e imperialista, sempre no sentido de dominar os povos que eles consideram mais fracos. Outra característica, vitimização de determinados grupos da sociedade, com o objetivo de começar uma perseguição contra aqueles que eram vistos como inimigos do povo. Então, eles elegem grupos sociais que eles determinam como que sejam inimigos, e eles começam, então, a atacar essas pessoas, a perseguir. Então, ataque aos métodos políticos tradicionais. Eles criticam a política, criminalizam a política, dizendo que a política não serve para nada, no sentido de negar a política como maneira legítima de resolver as crises e levar a nação à prosperidade. Então, nega a política, mas está na política. Então, essa ideia é interessante. Como que você nega a política e você está na política? Outra característica, exaltação dos valores tradicionais, em detrimento dos valores tidos como modernos. Então, eles têm essa característica. Mobilização das massas, criar situações de levar as massas para as ruas, as passeatas, as motociatas. O Mussolini fazia muito isso na Itália, as motociatas, ele trazia o povo para a rua e criou essa modalidade aí, de motociata lá na Itália. Controle total do Estado fascista sobre assuntos relacionados à economia, política e à cultura. É isso? Então, a cultura, eles chegavam a queimar os livros, e perseguir, censurar teatro, cinema, etc. E aí, nós vamos agora trazer conosco aqui um colega nosso lá da sociologia, que vai ajudar a gente aqui numa definição aí do termo fascismo. Então, nós vamos chamar aqui conosco, o Jurquinha, não é isso? E o Jurquinha vai responder para nós o que é o fascismo, o fascismo italiano. Não é isso, Jurquinha? Vamos lá então, Jurquinha. Como você poderia explicar para seus colegas o significado do termo fascismo? Vamos lá, Jurquinha? Sim, professor. Colegas, a expressão fascismo foi cunhada pelo italiano Benito Mussolini, 1883 a 1945, que criou em 1919 uma organização chamada Fasci Italiani di Combattimento. O termo face, que significa feixe, faz referência ao feixe de águia, com o machado no centro, símbolo da unidade do poder político na Roma antiga.
Muito bem, Djurquinha. O Djurquinha trouxe para nós aqui, né, essa definição do termo fascismo e falou aí do Benito Mussolini. E agora nós vamos então conhecer Benito Mussolini. Quem foi Benito Mussolini? Vamos lá? Muito bem. A gente vai então agora conhecer um pouco do Benito Mussolini. Quem é esse camarada? Quais são as suas ideias? Né? Ele iniciou sua carreira política no Partido Socialista Italiano. Porém, o vínculo com o socialismo chegou ao fim em 1914, pois Mussolini apoiava a entrada da Itália na Primeira Guerra e o Partido Socialista era terminantemente contrário. Então, Mussolini vai sair do partido. Mussolini alinhou seu discurso político ao viés nacionalista italiano. É aquela história do nacionalismo extremo, né? Isso, ele vai então se aliar ao nacionalismo italiano e vai então criar um outro partido e vai trabalhar no sentido aí de mudar, né, os seus ideais políticos e caminhar para uma extrema direita. Vamos lá então? O fortalecimento político entre 1919 e 1920 de movimentos de orientação socialista fez com que os conservadores se alinhassem ao fascismo italiano, com eles o Mussolini. O fascismo fortaleceu-se, ganhando muita força nas regiões rurais e do centro da Itália, ali da região central da Itália. Então, o Mussolini é isso. E ele criou, então, um partido, não é isso? O Partido Nacional Fascista. Vamos lá? Benito Mussolini criou a organização Fatti Italiani di Combattimento, a partir da qual tem origem o Partido Nacional Socialista. O partido tinha como meta tomar o poder na Itália, tanto por via eleitoral, quanto por ações violentas contra opositores. Então, o fascismo tem essa característica aí, né, de chegar ao poder por vias democráticas e depois dar o golpe e instituir o autoritarismo. Vamos lá, então? Continuando aqui nossas ideias aqui sobre o fascismo, não é isso? Vamos lá, então. O fascismo chega ao poder. Mussolini chegou ao poder na Itália em 1922, depois de membro do Partido Nacional Fascista organizar a chamada Marcha sobre Roma, capital da Itália. O que eles queriam com isso? A marcha objetivava pressionar o rei Vítor Emanuel III para que empossasse Mussolini como seu chefe de Estado, isto é, como primeiro-ministro. E isso vai acontecer. Então, sob pressão, o rei destituiu o primeiro-ministro e, em seu lugar, impulsou Benito Mussolini, que formou o governo à sua maneira. O Partido Nacional Fascista montou um Estado com o poder executivo forte e centralizado, na pessoa do líder, como eles chamavam na Itália, o Duce, né? Incontestável. Muito bem. E, então, nós vamos agora passar para um outro momento, né, que agora é a origem do nazismo na Alemanha. O nazismo nasceu embasado, como nós já falamos, em ideias extremistas difundidas na sociedade alemã no final do século XIX e princípio do século XX, como o nacionalismo extremado, exaltação à guerra, como forma de alavancar o desenvolvimento do país, né? O antissemitismo, que é a aversão aos judeus, e também preconceito racial contra outras minorias, como os eslavos, os ciganos, os negros e os gays. Vejam lá. As teorias, né, como também o darwinismo social, foi importante, né, no fortalecimento aí das ideologias nazistas. Essa teoria defendia a existência de biologicamente superiores, e os alemães se achavam que eles eram superiores. Daí nasceu o arianismo, né, que via o germânico, isto é, o nascido na Alemanha, ou etnicamente descendente de alemães, como o nórdico ou ariano, como naturalmente superiores a outros povos. Vamos lá, então, a origem do nazismo na Alemanha. Pode-se dizer
que o nazismo teve origem nas grandes mudanças impostas à Alemanha com o Tratado de Versalhes, ao fim da Primeira Guerra Mundial. Então, questões econômicas, como as pesadas indenizações cobradas por britânicos, franceses e belgas, né, aí com o fim da Primeira Guerra. Depois, vamos lá. Tivemos questões militares, como a proibição de a Alemanha ter um exército superior a 100 mil homens, isso deixava a Alemanha sem força militar, né? Então vai levar a essa questão. Vamos para mais uma? Muito bem. Temos aí as questões territoriais, como a perda de territórios, mesmo dentro da Alemanha, e colônias na África. Então a Alemanha ficou ali restrita, e isso dificultou, ela vai buscar então o chamado espaço vital, certo? Muito bem. As imposições do Tratado de Versalhes foram vistas como uma grande humilhação aos alemães e arrastaram a Alemanha para uma grave crise econômica, contexto ideal para que os partidos políticos de extrema-direita florescessem. E aí, dentro desse processo todo, nós vamos ver aqui a República de Weimar. No período de pós-guerra, a sociedade alemã organizou-se como base no liberalismo político, em que defendia um sistema democrático representativo sob a influência do Partido Social Democrata durante a década de 20. Esse período, que se estendeu de 1919 a 1932 na Alemanha, ficou conhecido como República de Weimar. A consequência da Primeira Guerra fizeram deste um período muito conturbado, em que a economia entrou em colapso. O clima de instabilidade política, crise econômica, radicalização, temor do comunismo soviético vivido durante a República de Weimar, foi terreno fértil para o nazismo surgir e crescer dentro dos quadros políticos da Alemanha. E aí nasceu então o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, né, do qual Adolf Hitler era membro. E Hitler ganhou destaque dentro do partido em junho de 1821, né? Já era líder e aclamado como Führer, o líder, né? Führer, né? Que é o líder. Quem foi Hitler? Hitler nasceu na Áustria em 1889 e ingressou no exército do Império Alemão durante a Primeira Guerra Mundial. Juntamente com outros ex-combatentes, Hitler pretendia a recuperação da Alemanha para que ela voltasse à prosperidade de outrora, né, como era no primeiro Reich e do chamado Sacro Império Romano Germânico, e o segundo, do Império Alemão fundado por Otto von Bismarck. E aí ele vai então dizer que nós vamos trazer um terceiro Reich, né, que é o que nós vamos ver agora. Então, a morte de Hindenburg e a ascensão de Hitler. Hitler disputou as eleições em 1932, conseguindo apenas 36,8% dos votos, sendo assim derrotado por Paul von Hindenburg, que obteve 53% dos votos. No ano seguinte, Hindenburg, pressionado, nomeia Hitler ao cargo de chanceler da Alemanha, o que marcou o fim da República de Weimar. O chanceler é o primeiro-ministro, aquele que tem o poder de governo. E aí, a Alemanha tem um símbolo muito característico, que é a suástica. A suástica como símbolo. Né? Com a morte de Hindenburg, né, em 1934, Hitler passou a acumular os títulos de chanceler, isto é, primeiro-ministro, e presidente da Alemanha. Então ele estava aí com poder total. Não é isso? Muito bem. E ele vai, então, desenvolver aqui agora aí o tal do nazismo, né? Aí vai botar em prática as suas ideias, a ideologia nazista. A suástica como símbolo. A cruz gramada, também conhecida como suástica, um símbolo milenar e usado por diferentes povos
com significados diferentes, foi transformada em símbolo do partido nazista. Desde o século XIX, na Alemanha, a suástica era a referência do orgulho nacional germânico. Talvez por isso, os nazistas a transformaram em símbolo do partido. Não é isso? E aí nós vamos ver um pouco da ideologia nazista, como é que ela se configura. Não é isso? Os princípios ideológicos do nazismo estavam embasados em, primeiro, no antissemitismo. O que é isso? É a ojeriza ou o ódio aos judeus. Segundo, antiliberalismo. Então, é contrário ao liberalismo econômico, né? Ao capitalismo, no caso, é o liberalismo econômico. Outro ponto da ideologia, antibolchevismo, isto é, antimarxismo, né? Toda aquela ideologia trazida aí pelo partido bolchevista. Uma outra característica aí da ideologia, eugenia. O que é eugenia, professor? É o ideal de purificação da raça, né? Raça pura. A ideologia, outro princípio aí, o racismo, né? Muito forte aí, que é se achar os puros, né? E todos aqueles que não são considerados puros como eles, são pessoas não gratas, pessoas que não devem conviver aí com eles. Então, o racismo é um forte princípio aí do chamado nazismo. Muito bem. O nacionalismo extremo. O que é o nacionalismo extremo? É você achar que só o teu país tem valor e todos aqueles outros que não fazem parte, né, do seu país, são pessoas que podem ser massacradas e podem ser dominadas. Então, eles têm esse nacionalismo extremo, então, ou nacionalismo extremado, como muitos historiadores trazem. Muito bem. Desejo de expansão territorial, né? Levar as suas ideias ou ocupar territórios de outras nações, chamado espaço vital. Então, como a Alemanha ficou restrita, né, não podia expandir o seu território com o Tratado de Versalhes, eles desenvolveram essa ideia do chamado espaço vital. A Alemanha precisava de um espaço que fosse vital, isto é, que lhe desse vida, que proporcionasse condição de ela existir como nação. Então, um espaço vital. Então, e com isso eles vão fazer o quê? Eles vão ocupar outros territórios, né? Vão buscar ocupar, e isso que vai expandir, eles vão tentar expandir o território, né, da Alemanha, certo? Muito bem. Outro é desejo de expansão territorial, já falamos, né, da expansão territorial, do espaço vital, desprezo pelas artes modernas. Vejam que nós falamos lá durante a aula que eles têm uma ojeriza, né, pelo moderno, então pelas artes modernas. Eles têm são muito apegados aos valores tradicionais. Então eles vão achar que tudo aquilo que é moderno é contrário, né, à moral, à ética, e eles vão então censurar, por exemplo, muitas obras de artes, muitos livros. Eles chegam a tocar fogo, né, fazer fogueira com livros, porque são contrários. Não, a modernidade vai ferir, né, a sua moral. Né? Então, eles têm esse apego aí, desprezo, né, pela modernidade e apego ao tradicional. Um dos lemas, né, desse povo é pátria, Deus e família, né? Isso está presente no salazarismo, está presente no nazismo, está presente no fascismo, né? Muito essa questão do apego, né, a essas ideias, que eles chamam de ideias nacionais, ideias tradicionais, de valores morais tradicionais. Então é muito forte, né, essas questões aí. Muito bem.
culto à personalidade. O que é o culto à personalidade? É colocar o líder como um deus, né? O endeusamento do líder. Então, por isso aí, o Hitler, né, onde vai, ele é saudado, né, como se fosse um deus, né? As pessoas ficam aí buscando endeusar essa pessoa, colocam ele num pedestal. Então, esses aí são os princípios, né, onde estão embasados o nazismo. E agora vamos ver as consequências, né, do nazismo, tanto para a Alemanha, para a Europa, também como para o mundo. Então, no início da Segunda Guerra Mundial, né, que ele foi um dos iniciadores, né, o nazismo levou, né, a Segunda Guerra, então o início da Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945, que deixou um saldo de aproximadamente 700 milhões de mortos. Outra consequência, perseguição aos judeus nas décadas de 1930 e 1940, intensificada com a aprovação das leis de Nuremberg, que foi aí a construção de campos de concentração, como o campo de concentração de Auschwitz, né? O maior e o responsável pela morte de 1,3 milhões de judeus. Então, lá que essas consequências são consequências que estão presentes aí, que deixou a humanidade perplexa e que até hoje ela é como que se fosse uma nuvem ali que está perturbando, né, a humanidade. As pessoas sempre vão relembrar, né, do que foi o nazismo, né, pelo desprezo das pessoas, né, do outro. Eles transformam o outro, o nazismo, a ideologia nazista, as pessoas que eles consideram inimigo, eles tiram a personalidade das pessoas, eles transformam as pessoas como se fossem coisas, animais, porque o animal, eles acham que é mais fácil de você matar, né? Do que se for uma pessoa humana, é mais difícil, você vai ter sentimento. Então, eles transformam o inimigo em coisa, né? Ele despersonaliza, descaracteriza a pessoa, como sujeito, né? Para poder ter essa facilidade de exterminar, né? de matar, né? Muito bem. E como saldo do final, né, dessa ideologia do nazismo na Alemanha e na Europa, foi o Holocausto, né, que deixou mais de 6 milhões de judeus, né, mortos nas suas perseguições. Então, levava essas pessoas para câmaras, né, de experimentação, câmaras de gás, né? Então, eles usavam as pessoas para experimentos, né, de medicina. Eles faziam experimento com essas pessoas, colocavam, né, davam de remédio, usavam as pessoas como cobaias, né, para poder criar aí os seus mecanismos, as suas coisas, de como podia matar as pessoas de forma mais lenta. Não é isso? Muito bem. Então a gente fica por aqui e até uma próxima.